cláusula no edital do leilão da Itapemirim, sugerido pela EXM Partners, pode complicar a participação de Águia Branca e Grupo Comporte no leilão. Você vai entender ao longo da matéria publicada pelo portal Diário do Transporte. Segundo matéria do portal, o leilão do Grupo Itapemirim será, entre aspas, briga de gente grande. Isso porque na nova sugestão de edital, a administradora judicial do processo de falência, a EXM Partners, inclui como exigência que a empresa que participar vai ter que provar com documentos que possui capacidade econômica para, de forma isolada e não em consórcio, operar a totalidade das 125 linhas de ônibus rodoviários interestaduais. Nos termos do artigo 4º, inciso 2º, primeiro da Resolução 6.033/2023, a empresa deverá comprovar documentalmente sua capacidade econômica para operar isoladamente a totalidade dos mercados do Grupo Itapemirim, bem como comprovar documentalmente a capacidade econômica para operar por conta própria a totalidade dos mercados do Grupo Itapemirim, diz a petição que será analisada pela Justiça. Não há uma vedação explícita quanto à formação de consórcios de empresas, mas caso a exigência passe, até mesmo para a criação de grupos consorciados, os integrantes terão de apresentar esta capacidade isolada de operação única. Também não significa que logo após vencer o leilão, a empresa terá de assumir as 125 linhas de uma só vez. A transição de 90 dias é prevista, mas a capacidade econômica terá de ser provada antes mesmo da participação do leilão. Além disso, não há fornecedor no mercado que possa atender em 90 dias uma encomenda de ônibus tão grande. Assim, a empresa terá já de possuir parte da frota necessária para ir assumindo durante a transição. Como também as empresas praticantes devem estar habilitadas pela ANTT a operar linhas rodoviárias. Já de acordo com o novo marco regulatório, novas regras de transporte interestadual, não basta ter dinheiro. O caminho natural terá de ser uma companhia grande no setor. Somente poderão participar do leilão empresas qualificadas e que se declaram aptas para a operação de transporte rodoviário de passageiros perante a ANTT, devendo tal condição ser compromissada na ocasião do lance, sob pena de desclassificação do certame, a favor das massas falidas. O atendimento de tais requisitos será de responsabilidade exclusiva do interessado, sendo esses elencados na resolução da ANTT número 4.770/2015, que estabelece as condições para a outorga da autorização para a prestação de serviço regular de transporte rodoviário coletivo interestadual e internacional de passageiros. Atualmente, poucos grupos empresariais no mercado teriam condições de atender a estas exigências. Águia Branca do Espírito Santo e Comporte da família de Constantino de Oliveira, que brigam judicialmente com a atual operadora Suzantur, devem estar no páreo. Outros grupos que teriam tamanho suficiente seriam, por exemplo, a Guanabara, da família Jacob Barata, Garcia Brasil Sul, da família Boico, e que também já brigou para operar as linhas por arrendamento, a JCA e entre outros. A questão não é somente ter dinheiro para a frota, mas abrangência operacional. Isto porque, além de serem longas, as linhas da Itapemirim unem regiões diferentes no país. Não se tratam apenas de linhas longas dentro de uma mesma região ou entre regiões vizinhas, mas são ligações interregionais, o que exige uma estrutura maior de pontos de apoio. As parcerias para uso de garagens e guichês não são vedadas, mas a frota deve ser própria. Nesta semana, a Justiça deve decidir se acata recurso da Suzantur para retomar a prorrogação por 180 dias das operações por arrendamento até a finalização do leilão, ou se prossegue com a análise das propostas de outras empresas como o Grupo Comporte e Viação Águia Branca.
Se os recursos da Suzantur forem negados, a empresa do ABC Paulista fica sem as vantagens previstas pelo contrato de arrendamento no leilão definitivo das linhas, guichês e marcas, além de ônibus usados remanescentes, e terá de preparar a sua saída. Bom, pessoal, a matéria é interessante e mostra que não é qualquer empresinha que pode entrar neste leilão. Somente grupos consolidados e que já operam nas linhas rodoviárias atuais. E principalmente é necessário ter condições de assumir uma operação tão grandiosa como é a da Itapemirim. Estamos falando, pessoal, de 125 linhas que ligam quase todo o Brasil, desde o sul, passando pelo sudeste, passando pelo centro-oeste, passando pelo norte, no caso o estado do Pará, até os mais longínquos locais do nordeste. E isso nós sabemos que algumas empresas e alguns grupos que estão concorrendo e querem porque querem as operações da Itapemirim não têm a abrangência em certos locais do Brasil. São grupos que têm muito dinheiro? Com certeza, são grupos milionários. Mas para operar, para abraçar uma operação deste tamanho, não basta apenas ter dinheiro. Precisa ter uma frota de ônibus apta, precisa ter funcionários suficientes para dar conta de todas essas linhas, precisa de pontos de apoio, precisa de aluguel de garagens ou garagens próprias, pontos, autorização nas entradas de rodoviárias, enfim, são uma série de coisas que é necessário para que se opere uma linha. Nós acompanhamos todo a caminhada da Suzantur e vimos que não é nada fácil conseguir certas autorizações, inclusive autorizações de rodoviárias, autorizações de prefeituras e todo o aparato que é necessário para entrar em um estado ou uma cidade em que você não opera. E sabemos bem que a Águia Branca tem locais que ela não opera, tem locais que o Grupo Comporte não opera. Então, segundo essa regra que ainda será aprovada, pode sim dar uma complicada na participação da Águia Branca e também do Grupo Comporte, né? Mas será que o dinheiro resolve tudo? Eu acredito que não basta ter só dinheiro. É necessário já ter uma estrutura já meio que encaminhada para isso. E somente duas empresas já possuem estas estruturas, que é a Suzantur Nova Itapemirim, que já está operando as linhas, e, no caso, a Gontijo, que também tem estruturas no Brasil inteiro e que já operam também linhas semelhantes com a da Itapemirim. E, claro, o Grupo Guanabara, que também opera no Brasil inteiro. As outras, no caso Águia Branca e Grupo Comporte, ainda teriam que montar estruturas em outros estados onde ela não opera. E isso leva tempo. Mas é apenas a minha opinião. Se você discorda, se você acha que isso não tem nada a ver e que as condições da Águia Branca e do Grupo Comporte podem superar tudo, coloque nos comentários. Gostaria de ouvir a sua opinião, é claro, com todo o respeito e com toda a educação. Sem respeito e sem educação, o seu comentário será bloqueado e apagado. O nosso plantão do Jornal do Canal fica por aqui. A qualquer momento voltamos com mais informações do mundo rodoviário e deste leilão da Itapemirim, que vamos ver quando vai sair. Se você gostou do vídeo, curta, comente e se inscreva no nosso canal. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.